Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Leandro aqui para mais um Giro das Criptos, momento em que eu falo a respeito de Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas. Se tu tem interesse nesse conteúdo, acompanhe. Então galera, antes de mais nada, para quem ainda não conhece o canal, seja bem-vindo, considere se inscrever e também deixar teu gostei, isso ajuda e muito o nosso trabalho e incentiva a gente a continuar aqui com o canal. Estou com o gráfico do Bitcoin na tela, para quem não acompanha os nossos conteúdos ainda, né? A gente tem sempre o Bom Dia Cripto na quarta-feira e eu acabei comentando a respeito do Bitcoin, o que poderia estar acontecendo, principalmente para uma estrutura maior dentro de um gráfico semanal ou algo do tipo. E essa correção, ela veio um tanto quanto mais violenta, né? A gente esperava talvez uma breve correção, mas ela veio bem forte, tá? E o porquê que essa correção ela ganhou tanta força, digamos assim? Bem, um ponto importante é considerar que essa região de fundo aqui, ó, esses fundos de barras aqui, esses fundos anteriores, tinham uma quantidade razoavelmente alta de stops de compras. Então, uma compra nada mais é do que uma posição que acredito que o preço vai subir. E o stop de uma compra, tá, é uma venda. E se a pressão vendedora consegue deslocar o preço até o gatilho de stop dos comprados, significa que ela tem uma venda da pressão vendedora mais a venda de stop dos comprados. Isso aciona uma quantidade brutal de ordens de venda no mercado, fazendo com que o preço consiga se deslocar. Afinal, ali tinha uma concentração grande de ordens na ponta vendedora. Ok, quanto a isso, tudo certo. Agora, será que o preço para aqui? Será que ele pode inflexionar a partir dessa correção tão violenta? Bem, essa barra foi bem forte, tá? Bem forte mesmo, depois de um movimento prolongado de queda. Pode ser um clímax? Olha, se fosse um movimento mais prolongado, mais afastado das médias, até sim, mas eu acho que aqui não é um caráter de clímax, tá? Eu acho que tem muito mais uma pegada de ignição do que propriamente dito um clímax. Não me entendam mal, isso aqui pode talvez falhar, porque a gente vem num movimento em que a amplitude das barras é maior e ela não tem a continuidade projetada. Então, assim como essa barra aqui, ó, foi uma barra considerada uma ignição, ela não teve o seu movimento projetado para cima. Então, essa barra aqui também tinha sido uma possível ignição, que não teve o seu movimento projetado para baixo. Por quê? Porque o contexto aqui não é uma tendência, pelo menos não ainda. O contexto aqui era uma estrutura de canal estreito, no início aqui um canalzinho estreito de queda, canal estreito de alta. A gente construiu grande alta, grande queda dentro de um ciclo de lateralidade. O ativo rompeu para construir um fundo mais alto, mas não desenvolveu uma nova máxima de maneira tão generosa, então não teve uma amplitude tão grande. Isso fez com que o movimento ele fosse aos poucos construindo um canal. Quando esse canal começou a funilar esse topo, a gente observa uma figura gráfica que é uma cunha, né? E essa cunha foi rompida, tá? O alvo normalmente da cunha é a abertura do movimento, que seria aqui. Basicamente a gente está cumprindo o alvo com uma única barra. Isso é um tanto quanto, né, interessante a gente notar. E o que a gente tinha aqui também era uma zona de gap comprador. Eu descrevo como gap a ideia de zonas em que ficou um buraco aberto na barra, tá? Isso é uma ideia descrita pelo Al Brooks, na verdade. E o que eu quero trazer para vocês que eu acho bem interessante para se acompanhar é esta região aqui de topos anteriores, que é confluente com a POC, que é confluente com uma zona que a barra está testando agora. Então, uma vez que o preço chegou até aqui, talvez a gente venha ainda construir um movimento de uma barra aqui menor para os próximos dias, né? Então vou desenhar aqui a barra, né? Pode ser uma barra branca, tá? Uma barrinha mais otimista, né, no próximo dia. Mas o que me interessa é saber se a gente vai ter uma longa sombra inferior, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente tiver uma longa sombra inferior com uma barrinha nesse contexto, talvez isso aqui é um movimento de preços para tirar todos os comprados, botar a galera de novo na venda. E aí quando todo mundo estiver na venda, o preço vai fazer o quê? Vai fazer exatamente o que fez aqui, ó, tá? Construir uma barra ampla como essa, tá? E aí aqui definir por sua vez, ao invés de um movimento mais direcional, uma grande lateralidade
dentro dessa região aqui, desse bloco que eu acabei plotando de branco, dentro desse bloco todo aqui, tá? Então isso aqui poderia sim ser o início de uma grande lateralidade. Afinal, sempre que uma cunha rompe, né, ela tem duas possibilidades: ou construir uma tendência oposta, né, um movimento de baixa até testar a sua extremidade, ou talvez um movimento mais lateral, né, se ela testar só a abertura aqui, o início dessa cunha. No caso aqui a gente teve 3 puxadas claras de alta, né, aqui, e aqui a gente teria um movimento agora de rompimento da linha de tendência de alta. O ponto que eu penso é: será que a gente vai ter uma correção agora mais profunda? Porque uma vez que o preço vier de maneira mais profunda nessa região, a gente espera sim uma defesa da ponta compradora. Tá, Leandro, e se essa defesa não acontecer? Bem, se essa defesa não acontecer, aí é provável que o preço siga se deslocando até uma região mais baixa, até que ele encontre a necessidade de um comprador. Ou seja, enquanto não tiver compradores interessados em defender uma certa região, o preço vai continuar caindo. Por quê? Porque vai ter muita oferta de ativo e pouca demanda. E quando a gente tem muita oferta e pouca demanda, o preço cai, tá? Ao contrário, quando a gente tem muita demanda e pouca oferta, o preço tende a subir. Quanto a isso, tudo bem. Beleza, entendemos essa questão. E as altcoins? Tá? Quais altcoins ainda não desenvolveram um movimento tão abrupto de queda e ainda podem fazer uma correção maior? Bem, Ethereum, na minha opinião, tá com essa cara. É a primeira barra aqui que vai fechar perto da mínima, provavelmente, no dia de hoje. A gente ainda tem algumas horas, né? Basicamente 4 horas para o fechamento, que é às 21 aqui no horário do Brasil. E Ethereum fechando com uma barra abaixo dessa região e perdendo a mínima, né, principalmente perdendo o fundo dessa barra do dia 10 de agosto, eu ficaria bem atento para um alvo nessa região aqui de gap também. Assim como o Bitcoin tinha alvo no preenchimento do gap, Ethereum, na minha opinião, também pode vir a fazer um movimento a fim de preencher esse gap. Tá? É evidente, caso a gente venha perder essa mínima, aqui, essa base aqui do último movimento de impulso, a gente pode sim voltar a testar essa POC, que é o ponto de controle, essa região onde teve uma maior acumulação, tá bom? Então, a gente não tem como prever o futuro, aonde o preço vai parar, mas a gente sabe em que zonas que a gente vai procurar algum sinal, talvez de compra, ou nessa região que a gente se encontra agora, se a gente tiver algum sinal interessante de venda pelo intradiário, a gente teria espaço para uma correção maior, tá? Então, esse é um contexto, acho que vale muito a pena a gente entender. Buscar identificar onde estão os maiores suportes e resistências para que a gente consiga ver se a brecha de entrada tem espaço para se deslocar até lá. Eu acho que isso costuma ser uma boa, tá? Então, essa é a minha visão de Ethereum, tá? A gente também, em Ethereum, tinha uma cunha, né? A gente tinha essa estrutura aqui de wedge, observada pelo diário. Inclusive, ela rompeu para cima e agora falhou. Isso aqui é bem ruim, tá? É bem feio, né? Quando a gente rompe a cunha para cima, depois volta e perde a estrutura de alta. E é o que está acontecendo, e essa barra aqui também me sugere o início de um movimento corretivo. Esse movimento corretivo pode ser apenas uma correção mais breve, para, como eu comentei no Bitcoin também, montar o início de um zigue-zague no semanal, um pivô de reversão. Mas também pode ser uma barra de sinal num ponto importante de correção, que é aqui no caso a média móvel de 21 períodos apontando para baixo, zona de topo de fundo anterior, né? Esse padrão de barras aqui, ó, no semanal fechando desse jeito, isso aqui são 2 barras de reversão. Isso aqui vai ser um impulso, correção, para talvez um novo impulso ou talvez um teste nessa mínima, tá? Então, uma vez que a gente observa dessa forma o semanal de Ethereum, eu ficaria com um contexto um pouco mais pessimista aqui para essa estrutura na região que o ativo se encontra. Eu acho que é um dos ativos que tem mais espaço para cair, tá? É evidente, o Bitcoin também tem um contexto muito semelhante, porém, o Bitcoin nem chegou a testar a média, né? Então, é um pouco mais difícil então, a gente observar dessa forma. Agora, pelo diário, confesso para vocês que essa barra aqui está com uma pegada muito ampla, ela tá muito violenta, é uma correção muito violenta para uma breve correção. Se ela seguisse caindo devagarzinho, ok, é um contexto. Agora, uma paulada como essa
não é essa barbada toda, não é tão simples para uma compra acontecer aqui e absorver toda essa barra. A não ser que, por exemplo, amanhã a gente veja uma barra extremamente otimista com a mesma amplitude na ponta oposta, tá? Daí a gente vai ter um contexto bem comprador, tá? É isso que vai acontecer? Não tem como eu saber, tá? Mas se acontecer, olha, vou me surpreender de novo, tá bom? Então, a última vez que eu falei isso aqui acabou acontecendo, mas realmente me surpreenderia de novo. Afinal, essa zona aqui já tinha sido testada e foi defendida pelos compradores. Vamos ver se a gente vai ter essa mesma defesa, se esse interesse que existia antes vai ser renovado e uma defesa nessa faixa aqui vai ser realmente efetiva, tá? Quanto a outro ativo que eu acho interessante a gente acompanhar é a BNB. BNB é um dos poucos ativos também que eu não estava muito otimista com compras long, afinal ele estava testando o topo de um canal de baixa, né? Uma vez que ele voltou para dentro desse canal novamente, eu acredito em pelo menos o preenchimento de gaps importantes também, ou teste de zonas de suporte, tá? Que no meu entendimento, na minha humilde leitura, tá? Vai estar aqui. Então essa faixa aqui, ó, de fundo anterior, observe comigo, ó, este fundinho aqui, ó, o TradingView está atualizando, está dificultando aqui as setas. O cara aqui, ó, diferente. Agora sim. Este fundo aqui, ó, foi este topo. Então, caso ocorra uma correção para esta região, a gente tem que ficar atento para talvez um possível candle, uma possível defesa aqui do comprador. Afinal, aqui teve interesse de defender o preço, tanto nessa primeira puxada, como aqui na venda, e agora aqui pode ser uma zona de interesse, os famosos pontos-chave de deslocamento. Então, eu ficaria bem atento a respeito deste ponto, tá? No caso de BNB, na faixa dos 270, tá? E depois disso, outro ponto que eu acho muito relevante para a gente acompanhar aqui em BNB é essa região aqui, o fundo dessa última pernada, né? Então o fundo estaria aqui nessa faixa dos $240 também, zona de topos anteriores, e também teve esse spike in channel aqui, que eu acho que é bem importante para a BNB também, tá? Então, esses são alguns pontos que eu considero bem importantes para esses ativos, principalmente para a BNB, essas regiões aqui. Outro ativo que está interessante é AVE, né? Que é um protocolo interessante, que eu gosto bastante também. A gente também tinha uma cunha, e essa cunha aqui em AVE, ela rompeu para baixo também, e o alvo, tá, também está aqui no gap, na faixa dos 82,50. Tá? Assim como os demais ativos, tá? Sempre quando tiver uma formação de cunha, o alvo normalmente é essa região de gap de preenchimento do último impulso. Tá? Então a faixa aqui dos 82,50, para mim, é um ponto-chave aqui, o preenchimento desse gap. Outra zona importante de preço, na minha opinião, é essa região aqui, ó, essa regiãozinha de 71,90, faixa de 72. Por quê? Porque observem que aqui na esquerda, ó, eu tenho um ponto bem importante entre fundos aqui, base da última movimentação de impulso e também uma zona importante do deslocamento. Então é a base dessa cunha, né, o final aqui, onde deu início, né, o último impulso que começou a falhar. Então, ó, observa que a gente teve esse impulso, ok? A gente teve o primeiro topo que falhou, topo que falhou. Então a gente teve 3 topos falhando. E a base para essa linha de tendência de alta da cunha foi aqui. Então essa zona aqui talvez também seja bem interessante para a gente acompanhar e ver se o preço não dá uma beliscada aqui para talvez retornar ou continuar um zigue-zague para baixo para testar regiões de fundo anterior ou até mesmo renovar mínimas, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse giro das criptos. Eu fiz com alguns ativos específicos. Se tu gosta desse conteúdo e tem interesse em acompanhar nossas observações, análises ao vivo, toda quarta-feira a gente tem um Bom Dia Cripto. Inclusive, eu vou deixar linkado aqui em cima para você que não conseguiu assistir essa live. Eu acho que pode contribuir de alguma forma aí para você que não conseguiu assistir. E se você gostou, não te esquece, deixa teu gostei, nos siga aqui também para que você receba notificações de mais conteúdos como esse. Desde já agradeço teu tempo até aqui, te desejo ótimos trades, forte abraço, até a próxima. Falou!